E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que são vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô aqui hoje, 35ª rodada do nosso queridíssimo Cartola EC. E galera, vídeo de hoje vou trazer pra vocês a escalação do nosso time principal focada em pontuação para essa 35ª rodada. Até o momento, os mais escalados, Bruno Henrique, Jeromel e Dudu. No decorrer do vídeo de hoje, galera, eu sempre vou dar mais de uma opção por posição, então acompanhe o vídeo todo se você não costuma acompanhar, porque pode ter mais opções do que a que eu realmente vou escalar aqui com vocês. Também sempre peço para você papocar um like nesse vídeo, se está assistindo, papoca um gostei, dá um like, porque ajuda bastante na divulgação do vídeo e na motivação do criador de conteúdo que vos fala. E também, galera, eu queria avisar para todo mundo que a gente está faltando poucas rodadas para o campeonato acabar, então foco total em fazer altas pontuações nessa rodada. E especificamente essa 35ª rodada, eu achei uma rodada muito boa, porque tem muitos confrontos favoráveis, principalmente entre mandantes, e também existe um fator muito positivo que jogadores que têm uma tendência alta a fazer boas pontuações estão entre esses grandes cotados. Então a gente tem uma boa perspectiva para essa rodada especificamente, tranquilo? Então agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos direto para o nosso vídeo, galera. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, e antes de a gente começar propriamente dito logo com a nossa escalação, que vocês estão vendo, eu vou acabar colocando o Cássio no gol. Eu vou dar algumas opções pra galera em relação a confrontos. Ó, confrontos muito bom. Corinthians é um confronto bom pegando o Vasco. Atlético Mineiro é um bom confronto jogando em casa contra o Bahia, mas com um pouco de ressalva. O Bahia vem numa subida bastante consistente na competição. Palmeiras é uma boa opção. O Santos é uma opção interessante. O América tá jogando muito mal. Botafogo e Inter é um jogo complicado. Sport Flamengo é um jogo também um pouco complicado, mas com favoritismo pro Flamengo. São Paulo e Cruzeiro, eu acho o São Paulo favorito, apesar de não viver uma grande fase. O São Paulo costuma ter bons resultados jogando contra o Cruzeiro. O Grêmio é favorito contra a Chape. Fluminense e Ceará, um jogo um pouco mais equilibrado, mas onde a gente também pode extrair bons jogadores. Vamos lá primeiramente para os goleiros. Como eu havia dito no começo do vídeo, é uma rodada muito boa, galera, porque existem vários jogadores que tem boas perspectivas. Ó, Vanderlei é um goleiro interessante para você colocar no seu time. Focando em jogadores que tem grande quantidade de defesas difíceis, a gente tem um Vitor que, apesar de não ter uma média muito boa nessas últimas rodadas, vem fazendo pontuações consistentes por causa das defesas difíceis e também por causa do SG. O Santos eu não vejo como uma grande opção, porque o Vitória jogando no Barradão costumeiramente faz gol, então é um risco desnecessário. O Júlio César eu também evitaria, porque o Ceará também está numa fase razoável, pode conseguir fazer alguns golzinhos. O Vanderlei é uma boa opção para mim, sem sombra de dúvidas. O João Ricardo eu acho muito arriscado, não acho que seja uma boa opção para essa rodada. O Cássio eu acho uma opção interessante, principalmente pela fase do Vasco. O Vasco está ali bem próximo da zona do rebaixamento, não vem bem. O Corinthians também, só que como o jogo é em Itaquera, eu tenho uma perspectiva boa para quem sabe uma vitória do Corinthians. E o Corinthians tem uma defesa consistente. Vamos supor, se a gente pegar o Fluminense ou até o Botafogo, que estão acima do Corinthians, já sofreram 10 gols a mais do que o Corinthians. O próprio Vasco sofreu 13 gols a mais do que o Corinthians. O Corinthians geralmente é um time que tem uma defesa bem sólida. O Everton, pelo lado do Palmeiras, pegando o Paraná, também dificilmente não tem uma vitória. Paulo Vitor tem uma perspectiva boa de conseguir um SG contra a Chapecoense. E essas para mim são as grandes opções. Eu vou acabar optando pelo Cássio, galera, apesar de eu estar querendo colocar o Vitor, para ser bem honesto. Eu tô indo com o Cássio porque eu já vou colocar um outro defensor do Galo mais na frente, para não ficar tão dependente de outro defensor do Atlético Mineiro e um SG do Galo, que também não é o time mais confiável do mundo do ponto de vista de SG. Eu vou optar pelo Cássio aqui no gol. Seguindo aqui para nossa lateral, galera, a gente vê boas opções também. E as que eu acho que mais saltam os olhos, primeiramente, tem Ayrton Lucas. Temos o Cortez, que também é uma opção interessantíssima, Grêmio favorito. Reinaldo é uma opção razoável também, um jogador que apoia bastante, pode fazer uma pontuação legal. O Mike também, os laterais do Palmeiras. O Bruno Pérez é interessante também, você pode colocar ele ou o Reinaldo, fica a critério. Os laterais do Grêmio, como o Madison, que é pelo outro lado, sem ser o Cortez, também
opção totalmente aceitável. O Fagner pode ser uma opção interessante. Tem aquela famosa lei do ex, para quem ainda acredita nessas místicas nessa altura do campeonato. Fábio Santos, que fez uma pontuação extraordinária na última rodada, continua sendo uma opção razoável ali contra o Bahia. São opções interessantes. Diogo Barbosa também pode ser uma opção legal. Danilo Avelar, um pouco interessante. Eu acho o Fagner um pouco melhor, mas fica a critério. Galera, eu vou acabar indo aqui como eu mostrei pra vocês. Até o momento eu tô indo com o Ayrton Lucas. Eu acho um jogador muito interessante, que apoia bastante. O Fluminense vem numa situação um pouco melhor ali na competição do que o Ceará, que vem um pouco ali atrás, mas tem um desempenho até um pouco mais interessante do que o Fluminense. Dos últimos 4 jogos são 3 derrotas e um empate. Eu acho que o Fluminense vai querer a todo custo ganhar logo esse jogo para poder se ver livre de qualquer risco do ponto de vista do rebaixamento. E ao lado dele eu vou colocar o Reinaldo, uma aposta pessoal minha, porque eu acho que o São Paulo tem uma chance razoável de ganhar esse jogo. Lembrando que o Cruzeiro já não tá muito querendo nada na competição, né, galera? Basicamente só tá cumprindo tabela, porque como já ganhou a Copa do Brasil, já está automaticamente classificado para a fase direta da Copa a Copa Libertadores. Tranquilo? Então, lateral fechada entre Reinaldo e Ayrton Lucas. Vamos agora para a nossa zaga, galera, que não podia faltar o nosso queridíssimo Jeromito, né? Não tenho que questionar o Jeromel. Tem o Paulo Miranda, que é uma boa opção. Como eu havia dito, vai ter um defensor do Galo no meu time, que é o Leonardo Silva. Por isso que eu não estou indo com o Vitor, para não ficar muito dependente de um SG do Galo. Então o Leonardo Silva estará no nosso time. Quem também é uma boa opção, a gente pode pensar nos defensores do Fluminense, como o Digão. O próprio Arboleda é uma opção que pode ser interessante, se você estiver confiante no favoritismo do São Paulo. O Antônio Carlos, defensores do Palmeiras, também é uma opção interessante. Dificilmente o Paraná vai conseguir uma coisa positiva para cima do Palmeiras. O Henrique é uma opção também razoável. Eu acho que essas são as grandes opções. A partir do povo mais aqui para baixo, não tem uma média muito consistente, não é tão recomendado. Seguindo aqui para o nosso meio de campo, a gente também tem muitas boas opções. Paquetá é uma opção interessante, se você quiser colocar. O Patrick e o Andrei são jogadores muito regulares, que você pode sempre colocar no seu time, que dificilmente vai perder ponto. Eu vou com certeza com o Bruno Henrique, que daqueles meio-campistas do Palmeiras é o que mais me agrada jogando, até mais do que o Lucas Lima. Então tá tendo um jogo bem diferencial, tá apoiando bastante, tá chutando bastante nessas últimas rodadas. Acho uma opção interessante. Se você quiser uma aposta, o Nenê eu acho que pode ser uma opção razoável. É um jogador que vinha numa grande fase, depois com a queda do São Paulo ele caiu também, até teve discussão com o Aguirre. Com certeza Casares ou Elias são opções razoáveis. O Edjá também é uma opção legal para você colocar no seu time. Jusilei, do ponto de vista de roubada de bolas, eu vou com o Elias, já colocando de antemão ele aqui. Eu acho que essas são as grandes opções no meio de campo. Você pode colocar um Jadson, que sempre é um batedor de pênalti, é um jogador interessante também para estar no seu time. O Pedrinho, que tem velocidade e vem numa certa regularidade nesses últimos jogos pelo lado do Corinthians, subindo até sua própria média. Também é uma opção interessante se você estiver confiante no jogador do timão. Então eu vou acabar colocando o Pedrinho, mas eu tenho uma opção também bem legal para quem não quer colocar o Pedrinho, que é uma aposta no Nenê. Eu acho que pode valer a pena você apostar no Nenê. O São Paulo costumeiramente se dá bem jogando contra o Cruzeiro. Tranquilo? Fechado o nosso meio de campo, vamos agora para o ataque, que também tem muita opção boa. Tem Everton Cebolinha, que é uma grande opção para você colocar no seu time. Tem o Gabigol, que é uma boa opção, que fez uma pontuação muito baixa, porque perdeu um pênalti na rodada passada, mas pegando o América, mesmo o América jogando em casa, dificilmente vejo um resultado que não seja uma vitória do Santos. O Santos está bem melhor, apesar de estar vivendo uma pequena turbulência nessas últimas rodadas, 3 derrotas consecutivas. Quem viu o jogo contra o Flamengo, era um jogo que o Santos poderia tranquilamente empatar. Como eu disse, o Gabigol perdeu um gol na cara e um pênalti, então não é que o Santos esteja jogando muito ruim, jogou realmente ruim contra a Chapecoense em casa, mas tirando esse jogo, é um time que está com futebol bom. O Dudu do Palmeiras com certeza é uma grande opção. Ricardo Oliveira
apesar de estar vivendo um jejum, pegando o Bahia em casa, o Atlético Mineiro precisando da vitória para garantir um maior fôlego ali nessa briga pelo G6, a vaga na Libertadores, não vê o Cruzeiro ir sozinho para a Libertadores no próximo ano. O William Bigode, sempre uma opção interessante, é um goleador, mas o Dudu vive uma fase melhor. Claro que se você quiser colocar os dois é válido. O Borja também é uma opção interessante, tem até uma tendência alta a eu achar que o Borja vai fazer um gol num jogo como esse, porque eu prevejo, quem sabe, até uma goleada pelo lado do Palmeiras. Mas eu vou acabar só colocando o Dudu e vou colocar o Gabigol. Eu acho que o Santos ganha do América mesmo fora de casa. Não consigo ver um resultado diferente para esse confronto. De técnico, galera, eu vou colocar Luiz Felipe Scolari, porque eu acho que o Palmeiras é bem favorito mesmo jogando fora de casa. Capitão, não tem muito o que fazer, eu vou de Dudu. Jogador muito importante nessa volta triunfante do Palmeiras. Nosso time ficou de 143,45 cartoletas, como vocês estão vendo. No decorrer do vídeo eu acabei dando várias opções ali no meio de campo. Essa rodada tá muito boa, existem muitas opções diferentes para você escalar seu time. Vários confrontos com grandes favoritos. Então esse está sendo nosso time: Dudu, Gabigol e Everton, Elias, Pedrinho e Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Reinaldo pelas laterais. Eu tô achando que eu vou tirar o Pedrinho, galera. Eu vou colocar o Nenê mesmo. Eu acho que é uma opção mais legal para você colocar no seu time. Vou colocar o Nenê, mas o Pedrinho é uma grande opção. Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Reinaldo na lateral, Jeromito, Leonardo Silva na zaga, Cássio no gol, Filipão como nosso técnico. Tranquilo? O time ficou um pouquinho mais caro, 147,92, mas está no orçamento da maioria de vocês com total certeza. Esse foi o nosso time. Lembrando sempre do nosso Instagram, primeiro link na descrição. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!